pessoal, estamos com mais um programa da série Pense Digital e hoje eu tenho novamente a felicidade, a honra de receber Jorge Ramos Figueiredo, especialista em forense mobile, né? E hoje a gente vai falar de cadeia de custódia. Cadeia de custódia, no tocante a forense mobile. Jorge, seja bem-vindo. Muito obrigado, Karine. Bom, o que você tem a dizer sobre cadeia de custódia? Bem, assim, nós herdamos essa legislação de um padrão de legislação norte-americano. Se eu falar que é uma coisa ruim, não é. Eu estaria faltando com a verdade. É uma coisa Sim. muito boa. Cadeia de custódia diz respeito à ética, seriedade, compromisso e confiança na produção da prova técnico-científica por quem o juiz assim determinou que fosse produzido. Então, por exemplo, se você vai fazer um exame biológico no laboratório, se alguém troca o frasco de sangue seu por outra pessoa e de repente você recebe um diagnóstico de uma doença crônica grave que vai morrer, aquilo vai lhe abalar tanto que você pode até morrer realmente só da notícia que você recebeu. A cadeia de custódia é mais ou menos isso. Se você aprendeu alguma coisa, você tem uma prova cabal de um crime, essa prova aponta a um suspeito que vai ser investigado, que vai se transformar em réu, que pode vir a ser condenado ou não. O que é que a família dessa pessoa, se ele for inocente, vai pensar? Que alguém trocou o frasco de DNA, que alguém trocou o aparelho celular, que alguém trocou o computador, alguém trocou o pendrive por algo que tinha prova ilícita que antes não tinha. Então você vai destruir a vida de um ser humano. A confiança no laboratório forense, a confiança de quem faz a coleta da prova, a confiança de quem a manuseia, a processa, vem disso. O nosso país ele tinha melhores práticas que vinham da polícia norte-americana, da polícia europeia. O que foi que na época o então ministro Sérgio Moro fez? Ele coletou essas melhores práticas, a fonte principal disso foi a nossa Polícia Federal, e nós copiamos muito o preceito da polícia norte-americana. Então a maneira de coletar a prova, a maneira de fazer todo o processamento da prova e toda a história da prova. Em tese, se você pega um aparelho celular, tá, e você sabe o que é que foi feito com ele, porque existe uma ficha de cadeia de custódia que conta toda a história do que é que foi feito com ele, e essa história ela deve fechar com o mandado judicial ou com a autorização judicial. Eu vou te dar um exemplo. Alguém pegou um celular, o celular estava danificado, abriu por conta própria, fez alterações no aparelho, extraiu os dados e fez um processamento. Até então, essa técnica é adequada, ela pode ser feita. Agora eu pergunto, ele perguntou ao magistrado? Ele perguntou ao delegado? Ele perguntou ao promotor? Eles tomaram conhecimento? Por quê? Porque essas especificidades, ela tem que fazer constar no mandado judicial. Caso não haja, ele volta ao Poder Judiciário, um pedido simples de 3, 4 linhas. Com certeza os juízes estão produzindo, os juízes estão permitindo, e ele vai poder então fazer essa intervenção a nível avançado com toda tranquilidade. A ausência desse tipo de cuidado na produção da prova técnico-científica vai fazer o quê? Você vai ter basicamente duas correntes no Poder Judiciário brasileiro. Uma, que não vai permitir que isso aconteça, que vai entender que isso é uma quebra do sistema de cadeia de custódia, que é a tese que eu sigo, de uma maneira humilde, respeitosa, eu sigo essa tese. E a outra que vai ser mais liberal, que vai dizer que essas alterações, essas intervenções a nível avançado, ficam a critério do seu perito, ficam a critério do seu promotor de justiça, então, daqueles agentes da lei que têm autorização para manusear a prova. Então, nós vamos ter essas duas correntes que estão caminhando no nosso país. Agora, o que é que acontece? Nenhuma das duas chegou aos tribunais superiores. Então, isso nunca bateu as portas do STJ, isso nunca bateu as portas do STF. Eu sempre fui muito cauteloso, porque eu acho que você manusear a prova eletrônica é muito complicado, ela é muito sensível. Delicado. Exatamente. Por esse motivo, eu prefiro procurar o Poder Judiciário, pedir ao Poder Judiciário para que eu tenha certeza que eu estou fazendo algo, vamos dizer assim, entre aspas, com a bênção. Está tudo ok, está tudo tranquilo. Assim, eu penso muito no juiz. Ele está no gabinete, ele está despachando o processo e chega o advogado daquele investigado, daquela pessoa que está presa e dá a ele a notícia de que a prova foi adulterada. Ele vai se sentir constrangido, ele vai ficar preocupado. E se ele souber de mim, que sou o agente da lei, ou do meu superior, que conduz a investigação de maneira prévia do que é que eu fui fazer e que existe uma base científica do que eu vou fazer, ele vai se sentir respeitado, privilegiado. Ele vai entender, não, eu sei o que está fazendo, foi eu que autorizei. Então é por isso que eu sigo essa temática, eu sigo essa linha de trabalho. O senhor tem visto algum tipo de desrespeito a essa cadeia de custódia ou alguma aquisitação, alguma prova invalidada Assim, por no enquanto sentido não. de desconhecimento dessa? Não, por enquanto não. Por enquanto, graças a Deus, não. Mas eu já ouvi casos, eu não posso nominar porque são casos que têm uma natureza sigilosa, mas casos de pessoas que apreenderam aparelhos celulares
E no sistema de cadeia de custódia, o aparelho ele tem um contador de passos, que é um acelerômetro. Então, por exemplo, como é que a gente sabe que perdeu 10, 20, 30 calorias caminhando por dia? Os aplicativos de saúde do aparelho. Porque através do dispositivo do acelerômetro do aparelho, ele sabe onde eu estive, onde eu andei, associado ao GPS. Então, profissionais peritos pediram ao Poder Judiciário para fazer uma revisão da prova e contar a quantidade de passos que supostamente o aparelho deu, não o aparelho, mas o ser humano que conduzia, no momento da sua coleta, no local do crime, e até ali o momento vamos dizer, da análise ou da produção da prova técnico-científica. E foi constatado que a quantidade de passos era absurda, dava para você dar uma volta à Terra. Né? Então, quer dizer, esse aparelho, ele rodou em muitos locais, talvez tenha até saído do estado, tenha feito outras coisas. Então, assim, deixa a observação. Você pode movimentar a prova do seu local de cadeia de custódia e levar a prova a outro local? Pode. No meu entendimento, não há o menor problema. Por exemplo, o aparelho está danificado, sim, o meu laboratório não tem as condições técnico-científicas de consertá-lo para que ele seja extraído. O que é que eu faço? Lembrando aquela dica que eu dei. Vá ao juiz pré-evento, converse seriamente com o magistrado, levando a verdade, peticione, ele despacha autorizando, você leva o aparelho ao profissional adequado. Esse aparelho é acompanhado por uma escolta, né, por um agente da lei, ele é consertado, ele é feita uma intervenção, é feito o que precisa ser feito, é anotado em cadeia de custódia e volta ao depósito de cadeia de custódia. É perfeito. Então aí você fecha todas as condições necessárias. Quando você não age assim, aí entra a quesitação, você vai abrir o quê? Você vai abrir um espaço para que profissionais que têm o estudo de ciência forense, não é de telefone celular, de ciência forense como um todo. Sim. Entendendo o que é o processo penal, o que é a ciência forense, o que é que houve com a custódia do aparelho, quais foram os vícios que aconteceram com a custódia do aparelho, e essa pessoa vai entrar nessas falhas, nas falhas dos senhores e senhoras agentes da lei. E dependendo da linha doutrinária de raciocínio do juiz pré-evento para aquela causa, ele pode sim, ele pode dar ali a quebra de cadeia de custódia, que vai fazer com que aquela prova seja afastada, que vai gerar um habeas corpus, uma pessoa que pode vir a ser culpada, um criminoso grave e nocivo à sociedade. Então veja aí o prejuízo que isso dá. Né? Isso pode ser consertado a nível dos tribunais superiores, futuramente pode, mas puxa, é tanta dor de cabeça, né? Por que não cuidar disso na origem? A gente se educar, como nós fazemos aqui na escola, como nós damos treinamento aos policiais. Você educa na origem, você já educa no pedido, você já educa fazendo um mandado judicial muito bem feito, prevendo todas essas situações. Aí o profissional da lei, ele pode, assim, com muita maestria, desenvolver o trabalho dele sem nenhum medo, com total tranquilidade. Só fazendo uma colocação, quando a gente fala educação, a gente fala também, por exemplo, um homicídio, né? Certo. A pessoa, ou supostamente a pessoa que cometeu o homicídio ou que sofreu homicídio, não mexer naquele celular, não pegar aquele celular do corpo. Eu já fiz entrevistas com delegados aqui, que a primeira coisa que ele pega é RG celular. E que deu o celular, tem que ir atrás do parente, pegou no parente. Exato. Porque a pessoa tem medo até da polícia mexer no celular. Exato. Então, se eduque dessa forma, não mexa em nada, realmente não mexa em nada. Se infelizmente veio a óbito ou qualquer outro crime, não mexa em nada. A preservação da cena do crime ela é fundamental. Exatamente. Né, para que preservação, essa é a palavra na cadeia de custódia. Tá? Então, assim, os profissionais da nossa polícia ostensiva, a polícia militar, né, seja aqui do estado de São Paulo, como qualquer estado, eles fazem a salvaguarda da cena do crime até a chegada dos senhores peritos, senhores e senhoras peritos de local, o chamado investigador de cena de crime, né, que é um nome mais moderno, o nome que se dá à profissão hoje. Então, essas pessoas vão fazer toda a coleta. Mas lembrando que no texto da lei, no texto da nova lei que alterou o sistema de cadeia de custódia, ela usa a palavra preferencialmente e não obrigatoriamente. Sim. Então, na demora ou na ausência da chegada dos senhores e senhoras peritos ou investigadores de cena de crime, o profissional de polícia que está ali guardando a cena do crime, ele pode fazer a coleta, o que seria a coleta salvaguarda, saco plástico, caixa de papelão, cobrir da chuva, proteger de alguma forma, porque ele sabe que vai haver uma demora daquele profissional que vai chegar. Então, assim, a letra da lei não fala especificamente. A prova na cena do crime será coletada especificamente por profissional de ciência forense, por profissional perito criminal. Ela não usa essa palavra. Sim. Ele usa preferencialmente. Então, nós devemos entender como preferencialmente. Por causa dessas situações. Exato. Se há ali, vamos dizer assim, uma faca que tem vestígios biológicos que podem elucidar o crime, vai começar a chover. Então, vai esperar o perito para cobrir? Claro que não. Bom senso, você vai proteger, gente? cobrir, fotografar, fazer diagrama, recolher, para evitar que a chuva não leve aquele vestígio que está lá. Exatamente.
Jorge, eu agradeço a disponibilidade, agradeço à empresa ABC Training, né? Parabenizo, fui sua Muito obrigado. aluna, né? Sei do seu empenho, né? Em ajudar, orientar pessoas, né? Da sua ética, principalmente, no tocante ao trabalho, né? Que eu acho que é essencial nesse sentido. E fica o convite para a segunda e terceira temporada. Tá, muito obrigado. Com certeza. Estaremos aqui, se Deus quiser.